Ô, Freixo, vamos falar de política então um pouquinho aqui. Primeiro, queria saber como é que você sai do processo eleitoral aí no Rio de Janeiro. O Freixo era candidato à prefeitura, houve um desentendimento interno no PSOL, não vingou a candidatura dele. Aliás, eu queria até te dar os parabéns, porque você foi coerente com a sua posição. Na época até questionei, mas será que o Freixo vai perder a oportunidade de se eleger prefeito do Rio? Porque tudo indicava que essa eleição era quase uma barbada. Algum adversário do Crivella venceria a eleição, né, Freixo? E eu queria saber como é que você está se sentindo passada a eleição, derrotado o Crivella e com o Eduardo Paes com mais um mandato, terceiro mandato aí pela frente. Não, o primeiro sentimento é do descarrego de não ter mais o Crivella como prefeito do Rio de Janeiro, né? Como carioca, é um sentimento válido, assim, acho que o Rio não merecia ter tido o Crivella nem por um dia, quanto mais por 4 anos. Então, sem dúvida que esse sentimento é positivo. Eu acho que tirar o Crivella e nenhuma ilusão em relação ao Eduardo Paes, mas claro que o pêndulo volta para a política, né? Volta para o lugar de nunca deveria ter saído como saiu em 2018. Sobre a minha decisão, Fábio, eu conversei muito aqui com você, eu acho que o tempo me deu razão, né? E eu queria, é bom a gente ter essa oportunidade aqui de conversar, né? E ter a Bárbara aqui, porque muita gente, durante esse processo, me ligou dizendo, olha, tá vendo? O Boulos que ninguém esperava foi para o segundo turno. Se você fosse candidato, você ganhava. Esse raciocínio não é assim, né? Primeiro, o Rio é muito diferente de São Paulo. O que eu falei desde o início, e eleição para mim é meio, não é fim, né? Eleição é instrumento, é meio, é importantíssimo, mas é meio. E eu falei, olha, o Rio tem uma situação delicadíssima. E eu tenho usado uma frase, vou repetir aqui, Fábio, que é o seguinte, o Covas e o Boulos disputaram quem ia mandar na cidade. O Eduardo Paes e o Crivella disputaram quem ia ser prefeito, não quem ia mandar na cidade. Tem uma diferença muito grande, né? Há uma diferença concreta. O prefeito do Rio de Janeiro não é quem manda na cidade. Quem manda na cidade é a milícia. 1 em cada 3 moradores mora em área de milícia, que é quem define o preço das coisas, que é quem define a economia, que é quem define o que pode e o que não pode, né? Então, não é o prefeito. Então, para disputar uma eleição de um lugar como o Rio de Janeiro, com a complexidade que tem, né, com o desafio que tem, eu fui para São Paulo fazer campanha para o Boulos e para o Luindina. Eu andei em toda a periferia de São Paulo. Jamais isso pode ser feito aqui no Rio de Janeiro. Jamais pode ser feito. Além do que, o Rio de Janeiro tem uma relação política com uma camada grande de evangélicos no Rio de Janeiro, e não falo aqui com qualquer tipo de preconceito à religião, já faço essa ressalva, muito pelo contrário, né? Mas desde o governo Garotinho, quando ele criou o cheque cidadão, né, você criou lideranças evangélicas políticas de qualidade muito questionável, né? Está aí o pastor Everaldo, Silas Malafaia e companhia, que entraram por uma maneira, uma forma de fazer política no Rio de Janeiro que também não tem em nenhum outro lugar, né? Nós temos uma fragilidade eleitoral muito grande em relação ao combate de fake news, mesmo eu não sendo candidato, não sei se você soube disso, Fábio, mas eu virei alvo de fake news no segundo turno sem ser candidato, né? Sobre a questão de pedofilia na escola, porque assim, não é só fake news, não é só mentira, é um gesto muito criminoso, né? Então, o Rio tem uma situação diferente. O que eu preguei desde o início é que nós tínhamos que ter uma unidade forte no primeiro turno para chegar forte no segundo, ampliar no segundo, ganhar e conseguir governar. Então, assim, voltou, era preciso uma unidade no primeiro turno de todo o campo progressista. Nós não conseguimos fazer com que PSB e PDT não lançassem a Marta, ou que a Marta viesse a ser vice, enfim, qualquer coisa poderia ser conversada, nós nos abrimos a conversar. Os problemas internos do pessoal, eles existiram, mas eles eram bem menores, não foi a razão de eu não ter sido candidato, assim, até porque a gente tinha ampla maioria dentro do PSOL. É claro que desgasta, é claro que enche o saco, mas faz parte da democracia também. Agora, a falta de unidade no campo, já no primeiro turno, sem dúvida ia fazer com que a gente chegasse... a gente chegaria no segundo turno, provavelmente, mas chegaríamos fragilizados no segundo turno, o que dificultaria muito, não só uma vitória no segundo turno, como um governo num Rio de Janeiro que precisa ser refundado. Então, acho que o tempo mostrou aí que eu tinha razão nessa história, né? Assim, não era algo simples. Se eu fosse para o segundo turno, por exemplo, com o Eduardo Paes, que era uma possibilidade, e nós não tivéssemos um campo muito sólido para ampliar, todo o campo bolsonarista e todo o campo evangélico, e aí, mais uma vez, não estou falando da população evangélica, estou falando dessas lideranças políticas evangélicas, estariam com o Eduardo Paes fazendo a campanha que a gente conhece como eles fazem.
Então, não seria assim, ganhou a eleição, né? E nós teríamos uma dificuldade muito grande numa campanha curta, uma campanha de segundo turno de 2 semanas, uma campanha com os recursos muito limitados, enfim, por aí vai. Mas eu quero só chamar a atenção que o Rio tem uma particularidade, o Rio tem uma singularidade. O Rio, ele não tem que passar só por um processo eleitoral, o Rio tem que ser refundado. E nós precisaríamos ter um presidente da República que ajudasse o prefeito. Não é o caso do que está lá hoje, né? O que está lá hoje, não só ele não ajudaria, como ele é fruto deste grupo criminoso que hoje governa o Rio de Janeiro. Ele vem de lá, ele vem desse esgoto.